Oi pessoal da TV Altiora, meus amigos que nos assistem também pela internet, Fábio Arcanjo, pessoal aí de Bragança Paulista e região. Estamos aqui mais uma quarta-feira para falar sobre comportamento humano. E essa quarta-feira em especial é também o dia que se comemora a consciência negra. Na verdade não é bem uma comemoração, né? É o dia da consciência negra. É o dia para a gente parar para pensar sobre o que significa ser negro num país como o nosso. Ah, Péricles, mas o nosso país não é um país racista, é um país que tem uma maioria de população negra, né? Sim, tecnicamente nós temos uma maioria de população negra, mas não significa que nós não sejamos um país racista. Aliás, um país não é racista, né? O que são racistas são as pessoas que são racistas. Agora, será que existe preconceito? Será que o preconceito já acabou, é coisa do passado? Vamos lá. Tem algumas perguntas aqui e, na verdade, algumas considerações que a gente fez aqui, algumas coisas que eu levantei da internet, que eu gostaria de comentar para ajudar a entender um pouquinho esse tema e por que é importante falar sobre consciência negra, sim. E por que é importante as pessoas que são brancas ou que não sejam negras entenderem sobre esse tema para parar de falar bobagem também, né? Porque, gente, eu já estou falando tanto programa que as pessoas falam só bobagem, é porque tá difícil mesmo, né? O Fábio acho que vai até concordar comigo nisso. É muita gente falando muita bobagem e tendo muito ibope para isso, inclusive, né? Então vamos lá. Primeira pergunta. Racismo é coisa do passado? Sim, o racismo é uma coisa do passado, porque é algo que existia muito mais forte no passado, em que as pessoas negras eram realmente totalmente subjugadas pelas brancas, existia escravidão. Então o racismo é uma coisa que vem desde o passado, mas não é algo que ficou no passado. Quando a gente fala que o racismo não acabou, não é mentira, gente, é verdade. Observe nas ruas, ande, você vai ver que as pessoas ofendem outras pela cor da pele, chamando de negro, de preto e coisa do tipo, que é absurdo, que é horrível usar isso como um palavrão. Então, se as pessoas ainda usam a cor da pele para ofender alguém, é porque ainda existe racismo, elas são racistas, porque isso não deveria ofender a ninguém, não deveria ser usado isso de uma forma pejorativa, né? Então vamos lá. Segunda, tem negro que é mais racista que branco. Eu ouço isso, aí eu também ouço que tem negro que é mais racista com ele mesmo do que os brancos são. Gente, para pensar. Negro racista não existe. O que pode existir é negro que não tem consciência de classe, que não entende, que não se enxerga como negro. Mas aí não pode ser racista, porque como é que ele vai imputar uma superioridade a uma outra pessoa que também é negra? Na verdade, o racismo ele só existe de negro sofrendo racismo de pessoas brancas ou de pessoas que não sejam negras. Não existe branco sofrendo racismo por ser branco, porque não existe nada que dê para atribuir a uma pessoa ser branca que se iguale a racismo. Que quando a gente coloca que uma pessoa é negra e joga um ato de racismo ali, a gente está dizendo que aquela pessoa ela é inferior por ser negra, ela tem um passado marcado pela escravidão, pelo subjugo, por proibições, por ser cerceado de uma série de oportunidades. Agora, uma pessoa que é branca, me desculpa, que passado ela teve indecoroso de branco, que o branco foi subjugado? Subjugado por quê? Por quem? Por ninguém, por ele mesmo, né? É muito difícil uma pessoa branca entender o racismo, né? Porque ela nunca sofreu racismo. Só que ao mesmo tempo tem que fazer um esforço para entender que as pessoas negras sofreram e sofrem racismo, e que é uma coisa delas, uma coisa que elas sentem, e que não é o branco que vai dizer se é racismo ou não, é o negro que vai dizer como é que ele está se sentindo diante daquela situação. Tudo bem? Então vamos lá. No mercado de trabalho, o que vale é o talento e não a cor da pele, o meritocracia. Bom, gente, se é meritocracia, o que vale é o talento, então me explica. Por que nós temos tão poucas pessoas negras no mercado de trabalho ocupando cargos de gerência, cargos de direção de empresa? Por que nós temos tão poucos empresários negros? Se eles são a maioria da população, deveriam representar. E não é só a questão do negro, aí que entra a questão de mulheres e aí por diante. Por que essas pessoas não ocupam? Porque existe sim um preconceito, existe sim uma dificuldade de acesso, existe sim uma questão de você subjugar realmente e da pessoa ter que demonstrar muito mais qualidades do que uma outra pessoa de outra etnia. Então existe sim racismo. Então o racismo no mercado de trabalho ele existe e inclusive as pessoas às vezes não querem falar, mas muitas pessoas negras às vezes se sentem menosprezadas diante de entrevistas de emprego que tem todas as pessoas brancas, o entrevistador é branco, o dono da empresa é branco, todo mundo é branco ali, só ele é negro.
Então como é que fica essa situação? Por si só, já é uma situação que traz um certo constrangimento. Então, mas Périx, então você quer mudar as coisas? Não, não quero mudar as coisas, eu quero que as coisas mudem. Para as coisas mudarem, a gente tem que começar a repensar e entender a sociedade que a gente está inserido. Legal? Bom, eu não sou racista, tenho até amigos negros. Gente, isso é a coisa mais besta que as pessoas falam por aí e que não justifica nada. Eu tenho até amigos, ou seja, eu sou tão generoso como branco que eu quero ter amigos negros para mostrar como eu sou bom. Gente, não tem cabimento uma frase dessa. Uma frase dessa é super preconceituosa. É dizendo, tipo, eu tenho até amigos pobres, eu tenho até amigos mulambengos, eu tenho até amigos... Gente, eu tenho até... Só esse até já acaba com tudo. Então, pessoal, pelo amor de Deus, não use essa frase. Às vezes a pessoa até usa porque é uma frase popular, tal. Tipo, mas eu tenho um monte de amigos negros, como é que eu posso ser racista? Pode sim. Porque você pode estar sofrendo de um problema de racismo institucional. Então, às vezes você não é racista simplesmente porque você acha o negro inferior. Mas você foi criado num ambiente racista, trabalha numa empresa racista, vem de uma família racista e acaba sendo, às vezes, um racistinha sem querer. Né? Porque não tem uma visão crítica, porque não para pensar antes de falar, porque falou alguma coisa no embalo, que fez uma brincadeira sem graça e aí por diante. Então toma cuidado, vamos se policiar um pouco mais para entender que o racismo não é só uma questão de ser ou não ser racista, mas o racismo é o que atinge outras pessoas, outros seres humanos. Tudo bem? Vamos lá. Tudo é racismo, não pode chamar ninguém de negrão mais. Gente, depende, se a pessoa gosta que chama ela de negrão, é um apelido dela, ela se intitulou, vai ser normal, ela vai colocar isso numa situação. Né? Uma pessoa negra pode chamar outra de negra. Gente, qualquer pessoa pode chamar qualquer pessoa de negra. Pode dizer que qualquer pessoa é negra, ou qualquer pessoa é branca, parda, e aí por diante. Né? O que acontece é que o quesito raça-cor é a pessoa que se intitula. Eu que vou dizer se eu sou branco, eu que vou dizer se eu sou pardo ou se eu sou negro. Não é ninguém que vai me atribuir isso. Até porque a título de que eu vou atribuir aos outros isso? A título de me sentir superior, a título de separar as pessoas, de fazer uma espécie de apartheid. Por que eu vou dizer que uma pessoa é negra? Por que eu vou usar isso como um apelido? Eu vou criar esse apelido. Né? Então acho que é um tipo de coisa que hoje não combina, não condiz mais com a realidade. Mas se a pessoa, às vezes tem na família, chamava ela de negrão, ele fala, pode me chamar de negão, ou de negro não sei o que, do samba. Às vezes tem algumas coisas desse tipo, às vezes tem até algumas coisas afirmativas, tipo, eu gosto que me chama de negro mesmo. Se a pessoa te deu essa liberdade e ela colocou essa posição pra você, aí tudo bem. Agora você sair intitulando as pessoas, é como é feio também ficar colocando apelido nos outros, né? Que é uma coisa cafona, né? Eu acho que a pessoa ela tem que pegar o apelido, se ela gosta, ela trazer o apelido pra conversa, não você ficar inventando e apontando os outros. Isso não é de bom tom, né? E a última perguntinha aqui, que é bem interessante. O que é racismo institucional? Então, vamos lá, pessoal. Vamos parar e pensar. Existem várias empresas por aí, e a empresa em si não pode ser racista. Quem são racistas são as pessoas. Mas algumas políticas de empresa, algumas atitudes das empresas, algumas estruturas sociais que as empresas representam, acabam reproduzindo valores racistas. Né? E aí é que existe uma falha no sistema. Às vezes as próprias instituições que deveriam combater o racismo, no caso do governo, ONGs, enfim, escolas, acabam sendo preconceituosas, acabam sendo racistas. Né? Então você acaba atribuindo, por exemplo, uma classe para as pessoas. Por exemplo, às vezes você vai num hospital e você acha que a pessoa negra é um enfermeiro, mas nunca um médico. Por quê, gente? Isso é racismo institucional. Né? A gente espera, por exemplo, chega lá uma pessoa negra para me atender e eu pergunto, mas é o médico que vai me atender? Peraí, mas se aquela pessoa negra é um médico, gente? Mas isso infelizmente ainda acontece. Chega uma pessoa negra para dar aula, poxa, mas esse é o professor? Por que a surpresa de ser um professor negro? E aí é que a gente vê como o racismo ainda está enraizado na nossa cultura. E é isso que a gente tem que fazer na consciência negra. É prestar atenção no universo ao nosso redor e ver como as pessoas negras ainda são tratadas e como falta muito, mas muito mesmo para a gente conquistar um mundo de igualdade em que a cor da pele, entre outras coisas, seja algo irrelevante, ninguém leve isso em consideração e ninguém se preocupe mais com isso. Tudo bem? Então, gente, um beijo no coração de vocês, bom feriado a todos e até a próxima quarta.